E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja ótimo. Eu sou Davi Alfer, produtor musical. Estou sempre aqui nas minhas redes sociais, né, tanto no meu canal do YouTube quanto na minha fanpage no Facebook, trazendo informações a respeito do universo da produção musical, sempre falando sobre essa área que é muito importante para você que é compositor, você que é cantor, você que tem o sonho de construir uma carreira musical como compositor ou como artista, e a gente sempre trazendo informações que vão ajudar você a construir aí a sua trajetória também. Peço a você, caso você não seja inscrito aqui no meu canal, se puder, deixe a sua inscrição, seu like aí no vídeo. Se você não me segue ainda aqui no Facebook, acima aí vai ter um botãozinho de seguir essa página. Quero pedir a você que me faça esse favor também. Bom, eu estou aqui nesse vídeo hoje para poder falar um pouco sobre o sistema de trabalho na produção musical. Sobretudo, as coisas que eu faço, como que eu realizo o meu trabalho em si, como que eu programo, como que eu planejo, como que as coisas acontecem para que a gente não tenha divergência nos pensamentos, não é verdade? É importante a gente ter esse comportamento, né? Esse entendimento aí de que as coisas podem funcionar dessa maneira. Bom, primeira coisa que eu quero falar é sobre o atendimento que nós fazemos aqui no meu estúdio, né? Na empresa aqui, AD3 Music. Como funciona a questão do atendimento? Nós temos duas modalidades específicas. A gente tem o WhatsApp, que é o primeiro e mais importante modelo de atendimento que nós fazemos, e nós temos também as respostas nos comentários que são trazidos aqui para a gente nos conteúdos que nós postamos nas redes sociais. Às vezes nós postamos material no YouTube, na fanpage, às vezes no Instagram, e também as pessoas conversando com a gente por esse meio. A gente está sempre dando as respostas, sempre procurando informar o melhor atendimento possível para as pessoas dentro dessa possibilidade. Porém, uma coisa que é muito importante é que eu gostaria muito que você entendesse, que é a nossa política de não atender chamadas telefônicas. Nós não atendemos chamadas por áudio nem por vídeo, ou principalmente por vídeo. Nós não atendemos porque a gente tem a política de atender as pessoas na demanda real, atender as pessoas na demanda que seja realmente assim aquela situação do momento e aquilo que a gente precisa dar de resposta do que a gente tem de resposta para dar dentro do serviço que nós oferecemos. E as chamadas, geralmente, elas tendem a fugir do assunto principal. Né? Quando uma pessoa telefona para a gente, né, e a gente atende o telefone, a tendência, não que isso vai acontecer com todo mundo, mas a tendência é que aquela chamada não fique apenas em torno do assunto principal. Às vezes a pessoa tem dúvida, às vezes ela quer saber de uma coisa a mais, às vezes ela tem uma curiosidade e naquela chamada, como ela está falando com a gente, ela sente que seria a oportunidade dela de sanar aquela dúvida que ela tem, de receber resposta para aquela curiosidade que ela tem. Então, por isso, nós não atendemos chamadas, para que a gente possa focar o atendimento naquilo que realmente é importante, que é o serviço que nós podemos prestar para cada cliente que entra em contato conosco. Então, quero pedir a você que está sempre aí buscando, falando com a gente, quero pedir a você que, se possível, quando você for chamar a gente aqui, né, o trabalho do nosso atendimento, que você foque na ideia de mandar um texto ou mandar um áudio no WhatsApp, porque aí nós vamos dar para você um atendimento detalhado e com bastante cuidado também, atenção e o mais rápido possível. E é importante você saber também que hoje a gente trabalha com um departamento específico de atendimento, que quem é responsável por ele é a Fernanda. Então, sempre que você fizer contato com a gente, você vai ser respondido pela Fernanda. Não necessariamente por mim, mas ela vai te dar o atendimento,
ela vai procurar fazer com você a melhor montagem da sua situação, né? Se ela já não tiver as respostas imediatas para poder passar para você, ela vai fazer a curadoria da sua demanda, me passa e ela vai poder te retornar também logo em seguida com a melhor solução para que a gente possa ter aí um trabalho bem bacana, bem solucionado. Né? Então, isso aí, tendo falado de atendimento, bom a gente entender. Outra coisa é a respeito da política que nós temos em relação a pagamento e serviço. Nós trabalhamos aqui com o pagamento de 50% do valor do seu trabalho na entrada, né? Você dá uma entrada de 50% do valor. Por que que nós trabalhamos assim? Porque nós queremos assegurar para você um trabalho a tempo, dentro do combinado, queremos reservar para você a oportunidade de estar dentro da nossa agenda e, por isso, nós pedimos que você faça esse pagamento da metade adiantado para que você seja considerado, para que você esteja na nossa agenda de produção. Se você não fizer o pagamento dos 50%, você não vai estar dentro da agenda, você não vai estar assegurado de receber o seu trabalho conforme você está aguardando. Por quê? Porque não é justo que a gente pegue uma pessoa que aceitou a nossa política de trabalho e fez o pagamento dos 50% e deixa essa pessoa em segundo plano para atender aquela pessoa que não entendeu a nossa política. Não é justo a gente fazer isso. Então, a gente sempre vai trabalhar dessa maneira. Você envia para a gente o seu trabalho, a gente define tudo antes, define tudo, define o que você precisa, quais são as suas ideias para a música, quais são as suas ideias para a produção, se você tem um plano aí no arranjo da sua música, tudo isso a gente deixa definido antes, antecipadamente, e então só depois que tudo isso está definido é que você vai fazer esse 50% de sinal para a gente, então, colocar você e o seu trabalho na nossa agenda. E aí vai funcionar. Só depois que a gente produz, que a sua produção está pronta para ser entregue para você, só depois que a gente tem certeza que o arranjo está diante daquilo que foi combinado inicialmente, é que nós comunicamos a você para fazer o pagamento da segunda parte, para você então receber os arquivos de áudio da sua música, né, da produção da sua música, tá joia? Outra coisa dentro disso aí é com relação ao prazo de entrega para as produções que nós fazemos. Hoje eu trabalho com um prazo de 20 dias para uma produção comercial, quer seja ela de uma música popular, de uma música gospel, quer seja uma produção que você considere urgente ou que de repente a pessoa considere simples de ser feito, eu trabalho sempre com essa margem de prazo, 20 dias. Qualquer trabalho, qualquer cliente, esse é o tempo padrão para o nosso atendimento, para a gente poder devolver para a pessoa a música finalizada ou o arranjo finalizado. Porque é o seguinte, a gente também preza muito pela questão daquela pessoa que se antecipou. A gente preza também pela pessoa que confiou, que quis fazer o trabalho e uma vez que a pessoa quis fazer o trabalho e ela teve essa atitude de confiança, teve essa atitude de enviar para a gente a produção, chegou na frente do outro, então eu nunca passo um na frente do outro. Né? Eu nunca vou passar uma pessoa na frente da outra. A gente sempre tem uma escala, né, de compromisso, mais do que de produção, é uma escala de compromisso que eu tenho com as pessoas para a gente poder fazer a produção. Então, a pessoa vindo fazer com a gente o trabalho, ela sabe que ela tem 20 dias de prazo para aguardar o contato com o arranjo dela finalizado. O que acontece?
nós podemos muitas vezes também oferecer para a pessoa esse prazo, né, de 20 dias, mas nós geralmente entregamos antes, geralmente a gente comunica antes dos 20 dias. Então você pode ficar tranquilo, o prazo também tem margem de segurança, porque nós queremos sempre entregar algo a mais para você, sempre algo além. E para encerrar aqui esse vídeo, né, eu quero falar justamente sobre essa questão da entrega. Nós aqui prezamos também pela ideia de nunca, jamais entregar para você algo que seja aquém do combinado. Nunca, jamais. A gente sempre vai entregar para você sempre algo que seja além do combinado. A gente sempre busca isso. Se você contratou um serviço, você sabe que o que nós falamos para você no atendimento invariavelmente vai ser entregue para você. Se nós não falamos na negociação, você não deve esperar. Mas, geralmente, nós sempre gostamos de colocar um bônus no trabalho que a gente oferece. Essa é uma política que a gente busca aqui, sempre te entregar um bônus, né? Algo além dentro das possibilidades do nosso trabalho. Mas é importante você entender, quando você precisar de algum detalhe, né, alguma situação que talvez seja atípico daquilo que foi informado para você, que é o que nós vamos te entregar, sempre que você precisar, por favor, comunique que você precisa de uma determinada situação. Vou te dar um exemplo aqui do que se trata. Por exemplo, você tem a intenção de, após fazer o trabalho com a gente, você teria a intenção de levar o trabalho que nós fizemos para você para um estúdio de um amigo, um estúdio de um conhecido, e você precisaria, para isso, da multitrack, né, da sua produção. Nós não oferecemos multitrack para ninguém. Não oferecemos multitrack para ninguém. Por quê? Porque é um serviço à parte da produção, né? Eu para falar a verdade, não gosto de oferecer multitrack porque geralmente a pessoa corre o risco da pessoa alterar, adulterar o meu trabalho, a minha arte. Eu não gosto de oferecer multitrack porque eu gosto de garantir o meu trabalho, né? Garantir o trabalho que eu estou prestando. E se às vezes a pessoa pega e faz alguma coisa, alguma alteração e lança a música depois com aquela alteração e aí me relaciona com aquele trabalho e não ficou tão legal, você há de convir comigo que não é uma coisa justa, né, comigo que estou aqui prestando trabalho, prestando serviço, né? A pessoa adulterou o que eu fiz e fala que fui eu que fiz. Não é justo. Mas eu estou falando isso porque esses dias atrás aconteceu isso com uma pessoa, um indivíduo contratou o nosso trabalho, pediu que a gente fizesse a produção, né, de acordo com o que foi falado, com o que foi conversado, fizemos o trabalho para ele, entregamos para ele o trabalho, como disse, com algum bônus a mais, coisas a mais que não tinha sido conversado, mas eu fiz para que a música tivesse a sonoridade que deveria ter realmente. E no final das contas, ele queria um multitrack. E eu fui falar com ele que o multitrack não estava incluído no serviço e ele achou ruim comigo, né? Achou ruim, quis me chamar a atenção. Eu não gosto, não vou trabalhar com essa pessoa mais, né? Ela está demitida, né, do meu escopo de clientela, nunca mais eu atendo essa pessoa, mas é importante a gente entender que, se não foi combinado, não existe a possibilidade de estar incluído. Me entendeu? Se não foi combinado, não há a possibilidade de estar incluído. Então, eu peço a você encarecidamente que busque entender também o nosso lado aqui, né, a nossa forma de trabalhar e que a gente possa ser
muito felizes juntos aí na nossa construção aí dessa carreira, dessa distribuição da nossa possibilidade dos nossos dons e talentos. Você aí do seu lado, como cantor, como compositor, e a gente aqui do nosso lado na área da produção, né, que a gente possa ser feliz e longevo aí, com certeza. Bom, pessoal, quero agradecer você que pôde acompanhar, né, esse vídeo aqui. Pedir a você que deixe também um comentário, caso você queira algum outro detalhe sobre esse assunto, deixe um comentário aí para gente, tanto no YouTube quanto no Facebook. Deixe o seu like, nos ajude compartilhando também, se você puder. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.